Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Teve leitores que falaram que o insuportável mesmo é a publicidade dentro do Disney Plus. Lá realmente é toda hora, é muito frequente, interrompe cena importante. E a Netflix, ao que me parece, não chega tanto. Mas não tem um que hoje em dia você vire e fale, olha, então nesse aqui você tem a possibilidade de assistir sem anúncios e ainda pagando o preço de antes. Daqui a alguns anos ele vai aparecer, vai trazer uma disrupção pro mercado, vai todo mundo seguir isso, dizendo que esse é o futuro. E é isso. Saca? O Ouroboros está comendo a própria cauda, tá ligado? Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Tássio Veloso. Eu sou o Lucas Braga. E eu sou o Josué de Oliveira. Hoje a gente conversa sobre duas empresas que estiveram em situações opostas recentemente. O Nubank lançou um novo produto, que é a sua operadora de telefonia móvel, e a Netflix descontinuou um produto que é o seu plano básico sem anúncios. Já dá pra imaginar, né? Muita gente não gostou nada disso, a galera tá pé da vida lá nos comentários no Tecnoblog. Mas antes de começar, não esquece de votar no Tecnocast, no prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil. Pois é, a gente tá na segunda fase, a segunda fase vai até o dia 22 de novembro. Você vai entrar em prêmiompb.com.br, fazer o seu cadastro, e você pode votar na gente uma vez por dia até o final da segunda fase. E é isso, cara, a gente quer ganhar esse negócio, vocês vão ajudar a gente nessa. É isso aí, aproveita e dá 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e no Apple Podcasts, segue a gente no seu app favorito e aguenta aí que a gente já começa. A Karcher, líder mundial em soluções de limpeza, quer facilitar a sua vida na hora de fazer faxina. E com os robôs aspiradores RCV, não tem rotina cheia que te impede de manter a casa limpa. A linha RCV Karcher atende a diversos perfis de usuário. Então, por exemplo, se você é daqueles que quer uma ótima relação custo-benefício, o robô RCV2 é a melhor pedida para você. E além de aspirar, o RCV2 possui opções de limpeza seca, úmida ou combinada. O dispositivo funciona por controle remoto, só que você também pode usar o aplicativo Karcher Home Robots para ter mais comodidade. Esse aplicativo permite ajustar parâmetros de limpeza e até programar horários de funcionamento. E além disso, o RCV2 também conta com um sensor giroscópico, ou seja, ele identifica onde o aspirador já passou, que garante uma performance bem mais eficiente. Se ficou interessado, corre lá no loja.karcher.com.br, é Karcher. O link tá na descrição do episódio, mais fácil, para você conferir o Esquenta Black Week da Karcher que tá rolando. Tem muitas promoções em várias categorias. E não esquece que o ouvinte do Tecnocast ganhou um cupom especial da Karcher. Você vai usar o código TECNOCAST10 para garantir 10% de desconto. Isso pode ser somado ao desconto de 5% caso você pague no Pix. Então, corre lá e aproveita. Se a sua empresa lida com grandes volumes de dados, você precisa de um parceiro que garanta a proteção deles. E é aí que entra a HT Solutions. A HT Solutions tem parceria com líderes globais em tecnologia. Entre eles está a Dell Technologies, que através da linha Dell Storage oferece soluções robustas para armazenamento. A HT e a Dell atuam com uma tecnologia de ponta, desde os servidores locais até as soluções integradas na nuvem. Então lá você conta com segurança, mas também com alto desempenho. Então acessa htsolutions.com.br ou clica no link da descrição para conferir como a HT e a Dell Technologies podem impulsionar o seu negócio. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 17 minutos e 54 segundos. Bora lá, Josué, por onde começamos? Começamos por um comentário do Luiz Prego, lá na comunidade. E o comentário dele é bem engraçado. Ele falou o seguinte: no começo do episódio, não tinha entendido nada. No final, parecia que tava no começo. Ok. É de fato é meio complicado, de fato. É complicado.
fizemos nosso melhor. Ele continua aqui. Brincadeiras à parte, só consegui pensar nessa tirinha do XKCD. Aí a tirinha que ele tá falando diz o seguinte, assim. Situação. Existem 14 padrões que competem entre si. Aí tem 2 pessoas conversando no quadrinho do meio. 14? Isso é ridículo. Nós precisamos desenvolver um padrão universal que cubra todos os casos de uso. E a pessoa responde, exatamente. E aí, logo depois, o último quadrinho diz, situação. Existem 15 padrões que competem entre si. É isso, é um bom resumo, cara. E ele fecha aqui, no capitalismo atual, não vejo esse tipo de coisa funcionando em larga escala, pois cada empresa vai querer ter o controle. Enfim, um ótimo episódio, como sempre. eu ri bastante quando eu li essa tirinha pela primeira vez, cara. Os 15 padrões me quebraram um pouco. Mas é de fato, como o Blon falou, essa coisa do jogo de war, né, a internet ficando mais fechada, se fechando ali em paizinhos, né, de fato gera essa competição pelo nosso tempo, pelos nossos dados, que são coisas que, inclusive, dialogam, né, de modo que não é muito vantajoso para os principais players desse segmento trabalharem juntos de alguma maneira, nem que seja trabalhar junto só adotando um parâmetro mais descentralizado. Então, também não vejo isso se disseminando em larga escala. Mas é legal saber que tem a possibilidade e que ela, pelo menos, alcança, por enquanto limitadamente, mas alcança um player grande que é o Threads. Eu acho interessante que, pelo menos, um grande player tenha se aberto para esse protocolo, o ActivityPub especificamente, e, sei lá, vai que no futuro alguns outros players maiores acabam tomando essa mesma direção. Enfim, é uma perspectiva pelo menos legal de existir. Não, eu acho que... Eu não sei, eu não concordo muito com o que o Luiz disse aqui depois da tirinha, né? De que não funciona em larga escala. Porque, assim, tudo que a gente usa surgiu assim, sabe? É lógico que eventualmente vira uma bagunça, mas isso tende a acontecer mais em mercados que não estão tão maduros, sabe? Esse caso é um padrão para uma coisa que a gente nunca pensou em padronizar em massa. Alguns nerds pensaram e foram criando soluções e tal. Eventualmente alguma coisa pode ou não colar. Então acho que é uma questão de atingir massa crítica. E para atingir massa crítica, você precisa às vezes de um grande player entrando. Então o Threads começando a usar o ActivityPub é uma forma, tá, de você atingir massa crítica. Talvez o Threads não seja tão relevante assim. Ele é do Facebook, mas não é uma rede social muito relevante, saca? Se fosse o Twitter, por exemplo, seria mais relevante, utilizando o ActivityPub, né? Aí a questão de qual padrão seria o melhor, aí é complicado, né? Tem questões também de interesses próprios das empresas, por exemplo, o ActivityPub, ele é mais defensivo para as empresas do que o AT Protocol, porque o AT, como a gente disse, ele já nasce falando em portabilidade de dados, de conta. Sim. E de tudo. O ActivityPub não. Minha visão é que o AT é o verdadeiro protocolo, assim, de aberto, né? O ActivityPub é um feed com esteroide, saca? É só um feed que você pode fazer algumas interações, algumas ações de interação. Não tem muita coisa assim, né? Os dados não são seus. E é isso, por isso que eu gostei tanto do protocolo AT. Enfim, mas aí teria que ter a adoção relevante de um grupo grande. Só que olhando pro resto da informática, recentemente a gente teve, por exemplo, o SBC virando padrão no iPhone, por exemplo. E eu fui contra. Não porque eu não gosto do SBC e não porque eu não quero o SBC. Na verdade eu fui contra a imposição do padrão. E aí tem um Tecnocast lá que a gente fala sobre isso, cabos e conectores, acho que é o título, alguma coisa assim, pesquisem aí, pra entender o argumento. Mas basicamente é porque quando você impõe um padrão, você tá inibindo a inovação. O padrão Lightning, ele surgiu antes do SBC. Se eu não me engano, teve até alguma questão ali que deu origem, né? Mas ele que trouxe essa ideia de um cabo que você pluga de qualquer lugar, de qualquer lado, com taxa de transmissão mais alta, enfim. Então, essa competição que gerou também a evolução dos outros padrões existentes. Então, quando você chega e fala, esse é o padrão universal, pode ser meio que congelar o tempo ali, ou reduzir a velocidade de desenvolvimento do padrão. Nem sempre, depende. Talvez se as empresas se unem e aí, beleza, dá certo e tal, né? Mas, enfim, eu sou mais a favor de que isso aconteça de forma natural. E a gente tem vários padrões, Wi-Fi 6 agora, 7, os padrões de telecom, os padrões de outras portas e conectores que existiam, o próprio padrão HTTP que a gente citou para web, mas de redes sociais realmente é um padrão dentro de outro padrão, então é um pouco mais difícil fazer com que as empresas queiram aderir. Tem que atingir massa crítica mesmo para as empresas começarem a se interessar. Próximo comentário, Rodrigo Dias deixou um comentário lá no Telegram, diz o seguinte: sobre o migué que Menino Zuki deu sobre não ativar por padrão ActivityPub no Threads, ele diz que
Tentar ler do jeito que ele escreveu, tá? A gente teria problema com regulação, leis, etc. Mas quando colocou aquela bolota azul da Meta AI no WhatsApp, não ficou de frescurinha. E nem tem como desativar aquilo. E aí depois falam que tem 500 milhões de usuários. Claro, foi por livre e espontânea imposição. Acho que 275, né, do Threads. Eu acho que ele tá se referindo à Meta AI. Meta AI já tem um número absurdo de usuários, porque, bem, você tascou na cara de todo mundo a tal da bolota azul. E se 500 milhões estão usando ou não, não sei, né? É outra conversa. Mas enfim, ele continua aqui. Eu só lamento que se a ideia do Mastodon de ser algo descentralizado tivesse surgido ainda no início da década passada, talvez a internet funcionaria de uma forma totalmente diferente. Imagina poder levar os seus seguidores se tu não for com a cara do dono da rede social. Isso seria uma revolução. Resumindo, não é do interesse e nunca vai ser da Meta em fazer isso. Então, ele fala de início da década passada, então estamos pensando aí em 2010. 2010 já tinha Facebook, né? Facebook de 2004. Em 2010 o Facebook já estava aparecendo ali como, assim, o grande representante do que é uma rede social, né? A gente até fez um episódio sobre os 20 anos do Facebook, mais pro começo desse ano, 2024, e a gente até fala um pouco sobre isso, né? Que o Facebook meio que definiu o que é uma rede social. 2010 não estava lá ainda, nesse ponto, mas o Facebook já era grande em 2010, então eu só fiquei pensando nisso, né? Mesmo que tivesse surgido no começo da década, me parece que era um momento em que hoje isso que a gente tem como o padrão, tipo o Facebook, o Instagram, etc., tava meio que se configurando, mas as pessoas estavam achando legal, sacou? As pessoas estavam achando o Facebook legal. É uma experiência nova, então muita gente tava entrando. Então, não sei, me parece que da maneira como o Facebook já estava configurado naquela época, a gente já estava meio que fadado a vir nessa direção. Talvez, aí pensando no argumento do Rodrigo, tivesse uma adesão maior. Talvez tivessem aparecido alguns outros serviços que também tivessem se destacado, enfim. Mas eu tenho as minhas dúvidas se, mesmo se tivesse aparecido esses padrões descentralizados no início da década passada, se eles teriam resultado numa internet muito diferente da que a gente tem hoje, sabe? Sim, eu acho que o Mastodon nunca teria sido popular igual o Twitter ficou, por um simples motivo. O Mastodon é coisa de nerd, cara. É coisa de nerd, assim, é chato. Você tem que entrar no servidor, você tem que entender esse conceito. É chato, cara. É coisa que só a gente gosta, saca? O público quer simplicidade, você tem que tirar a fricção. E o Twitter era isso, era uma coisa muito fácil. Cria uma conta aqui, as pessoas já sabem, né, criar conta na internet, mas de um jeito básico. E você posta ali o que você tá fazendo. Esse era o Twitter. O Mastodon é muito complicado, a arroba é complicada, é tudo complicado, saca? Então, esse é o lado dos protocolos que, se eles não souberem melhorar, não tem como atingir massa, sabe? Não tem. Tem que ser mais simples. E eu acho que dá pra ser mais simples, mas é isso. Do jeito que tá, não teria como, minha opinião, não teria como massificar. Precisa aparecer alguém que, além de abraçar os protocolos, também seja bom em produtos. De apresentar um produto que, além de não ter fricção, também consiga apresentar algo como uma personalidade, sabe? Tipo, acho que muita gente aponta isso em relação ao Threads, assim. Tem muita gente lá, etc., mas o Threads ainda não tem uma identidade, uma cara dele, como o Twitter tem, né? Tudo bem que essa cara do Twitter pode ser meio estranha, dependendo pra quem você pergunte. Eu acho esquisitíssimo hoje, mas o Twitter, quando você pensa nele, você lembra de certas características, você lembra de certos eventos, você lembra de notícias que você viu lá e tal. Tem uma certa cultura do Twitter. Threads ainda não tem isso. Eu acho que outras instâncias do Fediverso não tem ainda. Então acho que ainda falta o killer app do Fediverso, sacou? Sim. Talvez nem seja o Mastodon, justamente pela complexidade inerente ao Mastodon. O Mastodon, ele acaba sendo produto de programador. Óbvio que tem um time por trás e tal, mas ele tem muita cara de programador, assim. Não tem como, tem que simplificar mais. E fechando aqui, temos um comentário do Gabriel Lecomte também lá no Telegram. Ele disse o seguinte: sobre os protocolos, acho bem interessante tanto o ActivityPub quanto o AT do Blue Sky. E não me surpreenderia se o pessoal do Blue Sky estivesse trabalhando na interoperabilidade. Um paralelo interessante, que eu senti falta de vocês terem mencionado, é o do RSS, que faz algo similar, só que sem a interação entre usuários como parte do protocolo. Dado que o grande problema das alternativas ao Twitter costuma ser a falta de público, um protocolo comum com várias plataformas facilita que surja uma alternativa viável, dado que geralmente redes novas costumam ser nichadas. Agora, nessa próxima parte aqui, o Gabriel falou algo bem interessante, que eu realmente não pensei na hora, mas é um insight legal. Ó. Sobre as redes atuais passarem a usar esses protocolos, eu, por enquanto, só vejo uma razão para isso acontecer: pressão regulatória. O Threads usar o ActivityPub 100%, por exemplo, daria à Meta o argumento de que eles não estão tentando estabelecer um monopólio de redes sociais, dado que o protocolo abre caminho para a competitividade. Esse eu acho um ponto bem interessante que o Gabriel trouxe, assim, porque acho que você estava citando no episódio uma fala do Mosseri, né?
que é do Instagram e também manda lá no Threads, de que eles não habilitaram a integração com o Fediverso por padrão, porque isso poderia gerar algum tipo de pressão regulatória, né? Depois eu tava pensando sobre isso e não consegui articular essa ideia, mas aí veio o comentário do Gabriel e meio que colocou em palavras o que eu não tinha conseguido articular, que é, na verdade, você pode ser um argumento justamente para, digamos assim, evitar pressões regulatórias. Porque se você coloca por padrão na rede social, que tem um número gigante de usuários, tudo bem, eu tenho aqui uma ferramenta que me permite acompanhar pessoas de outras redes e que pessoas de outras redes podem me acompanhar sem estar aqui. Do que você está falando quando você fala de monopólio? Saca? Então pode ser usado como um artifício para justamente se esquivar dessas acusações. Mas eu acho que a gente falou, mas não falou tão claramente assim, né? Porque eu acho que tem em algum momento do episódio eu cito que a gente é open source, mas nem tanto, né? Tipo, tá lá meio que pra dizer que tem, mas a pessoa tem que saber ativar. Então eles sabem que a maioria não vai ativar, a maioria nem sabe o que é ActivityPub, saca? Entra um pouco nisso do Mastodon, saca? O usuário não tem que nem saber o que é ActivityPub, saca? O usuário tem que criar uma conta e fim. Ele não tem que saber de nada do que tá funcionando por trás do sistema. Pode ter na documentação pros nerds como nós, pra gente ir lá olhar e, nossa, ó, tá vendo? Então essa rede tem esse protocolo, dá pra gente fazer tal coisa. Pro usuário final, tem que ser transparente. Esse é o único jeito de fazer funcionar. Mas eles sabem disso. Por isso que não é ativado por padrão, saca? Então eles conseguem, ao mesmo tempo, barganha, né? Poder pra argumentar com órgãos reguladores, mas sem ter o efeito negativo de perder usuários se o protocolo tivesse ativado para todo mundo por padrão. É isso, eu fico na expectativa porque essa coisa do nerd mesmo de achar a tecnologia em si as possibilidades muito bacanas, né? A gente fala muito sobre como a internet e os modelos de negócio de cada plataforma, mas não necessariamente significa que a gente acha que as coisas como estão agora são o melhor possível, assim. E, sei lá, acho que uma internet que fosse mais aberta seria melhor do que a que a gente tem hoje. Onde a gente tivesse um pouquinho mais de controle que seja, né? E que as plataformas tivessem um pouco menos. Então, sei lá, é difícil imaginar esse futuro. Talvez a gente esteja muito calejado por Facebooks da vida e Twitters e plataformas fechadas, mas é legal que as pessoas possam saber mais, assim. Que possam pelo menos entender, Fediverso, o negócio é esse, vou ativar esse negócio aqui no Threads, sabe? Tipo, eu fico na expectativa que pelo menos mais pessoas façam isso, sabe? No mundo ideal, isso seria a coisa mais legal de acontecer. No mundo ideal... Seria fricção zero, na verdade. Já tá ativado e a gente tem essa portabilidade e essa competição geraria aplicativos melhores, redes melhores, enfim. Mas vamos ver, quem sabe daqui 5, 10 anos essa ideia tá mais amadurecida e o Mark Zuckerberg aparece com suas correntes douradas, assim, de ouro, sei lá quantos quilates, né? Numa conferência do Facebook falando que agora o Facebook vai ser tudo open source. Enfim, quem sabe acontece isso aí também. Ele vai vender a arte dele no metaverso. É isso. Uma praia do metaverso. Enfim, comentários lidos, bora pra pauta. Vamos lá. A gente fez um episódio recentemente falando sobre o possível lançamento de uma operadora de celular por parte do Nubank. Esse episódio foi baseado em uma exclusiva que o Lucas Braga deu, né, que tá aqui com a gente hoje, onde ele conseguiu algumas documentações que mostravam o Nubank aplicando ali para conseguir essa autorização para operar como MVNO. Vocês sabem que MVNO é uma operadora virtual, então o Nubank atuaria, segundo, né, até ali a autorização, atuaria como uma operadora virtual com outra operadora com uma infraestrutura por trás. Isso ficou na geladeira por um tempo, a notícia foi de 11 de abril e hoje estamos aqui para falar, né? O Nubank anunciou oficialmente o lançamento da sua operadora virtual. Existem outras operadoras virtuais no Brasil, mas essa é um pouquinho diferente por um simples motivo que tá dentro de um aplicativo que tem 99 milhões de clientes no Brasil. Nubank não é o maior banco em faturamento, nem em lucro, não chega nem perto, porém, em número de clientes, ele é o maior, é o mais utilizado aqui. Então, uma MVNO dentro do aplicativo traz um certo potencial para as pessoas assinarem, já tá ali, é mais prático. A gente falou no episódio, inclusive, que muita gente usa o aplicativo para comprar crédito para usar as operadoras que elas já usam. Mas enfim, Taz deu a notícia lá no TB sobre o lançamento da Nucel, esse nome que eu nem tinha me ligado com
o efeito que ele faz aí. Explica aí quais são os detalhes dessa novidade. A sensação é de que finalmente aconteceu, depois de muitos meses de espera. Bastidor aqui, né? Fizeram um evento em São Paulo, na sede do Nubank. E aí, logo que eu entrei no prédio, antes de chegar no auditório, já tinha um painel falando que o assunto ia ser uma mudança em telecomunicações. Aí já publiquei nas redes sociais, subi matéria para o Tecnoblog, enfim, mobilizou o público, porque muita gente estava querendo entender o que era a tal da NuCel. Realmente, conforme a gente já tinha visualizado nos documentos e na matéria do Lucas, é uma parceria com a Claro, então usam a mesma infraestrutura. O Nubank comercializa por meio do aplicativo e nisso tem, né, talvez o grande ponto forte, conforme você mencionou, Mobilon, é que esse aplicativo tem uma exposição gigantesca para quase 100 milhões de consumidores. Eles estão numa fase ainda de implementação, então quando estiver disponível, o ícone de celularzinho vai aparecer no aplicativo do Nubank, daí tem todo o processo de instalação, é por meio de eSIM, né, de chip virtual. Lá, durante esse evento, os executivos até reconheceram que seria interessante ter também o chip físico, mas não é algo que eles estejam fazendo neste momento, porém é algo que eles devem fazer no futuro. É porque, pelo que eles explicaram, queriam lançar logo, depois lá de resolver algumas questões. Eu queria trazer o Lucas para a conversa pela questão dos preços, né, Lucas? Começa em R$ 45,00 e são 3 pacotes só. Aí dá para fazer, adicionar alguns valores para comprar alguns gigas a mais. Mas assim, muito simples. Os próprios representantes do Nubank e da NuCel falam que não querem letra miúda, não querem asterisco no contrato. Então, a promessa deles é de que tudo tem que ser muito, assim, às claras para o consumidor decidir se migra ou se não migra para essa empresa. Sim, vamos lá. Então, a gente tem 3 planos. Um de 15 GB, outro de 20, outro de 35. E os preços começam em R$ 45,00 e aí vão para 55 e 75, respectivamente. Se a gente compara com o mercado, não é ruim, mas não é bom. Dá pra... É porque dá pra achar opções melhores. Né? É um plano que existe. Eu imagino que por se tratar... É um plano. Por se tratar, inclusive, de um aplicativo bancário que muitas pessoas abrem ali todos os dias, tem muita gente que tá em planos que não são adequados, vai ver a oferta ali do Nubank e vai falar, poxa, interessante, eu pago aqui R$100 e tantos no meu plano de celular e o banco ali tá me oferecendo um plano ali por R$45, R$55 com a mesma quantidade de internet que eu tenho. Então eu acredito que muitos dos consumidores que o Nubank vai acabar captando são usuários desses tipos de plano. Agora, se você for ver dentro das próprias operadoras grandes, Claro, TIM e Vivo, tem outras opções com custo-benefício melhor ou mais ou menos parecido, né? Primeiramente, a gente tem que levar em conta que a NuCel é uma operadora virtual, ou seja, ela tá ali debaixo do guarda-chuva da Claro. Além de ter que remunerar o serviço da Claro, tem ali a remuneração também do próprio Nubank, né? Eles precisam ter lucro com esse serviço. Enquanto a Claro, ela já vende o serviço ali diretamente para o cliente. Quando a gente pega, por exemplo, os planos da própria Claro, você acha aí um pacote que custa R$ 45,00 por mês, o mesmo valor do plano de entrada do Nubank, que tem a mesma quantidade de internet, mas ainda tem uma franquia extra de 5 GB que você pode usar com redes sociais, que é algo que o Nubank não oferece, né? Então, só aí a gente já tem uma opção mais interessante. Se a gente vai ali para TIM, a gente tem planos com valores parecidos, o valor de entrada é até maior um pouco, mas eles também oferecem outras vantagens, seja uma franquia ali de redes sociais ou até mesmo algum serviço de streaming embutido. Então, quando a pessoa faz as contas, poxa, eu pago aqui uma assinatura da Netflix, 20 e poucos reais, mais um plano de celular de R$ 45,00, vai dar aí uns 60 e tantos reais, enquanto um plano da TIM custa R$ 57,99 e já me dá também esse serviço de streaming, mais uma franquia de internet maior. Então, não dá pra falar qual é o melhor plano, qual vale a pena, porque isso depende muito do uso de cada pessoa, né? E até se tem rede, né? Se a cobertura presta na região, porque uma coisa que eu fiquei pensando foi, aqui onde eu moro, o sinal da Claro não é bom. Eu não vou migrar pro Nubank, né? Porque não vai adiantar nada. Tem que procurar as outras operadoras. Agora,
uma coisa que, assim, é uma impressão que eu tenho, uma reflexão que eu até fiz, primeiro, dizer que, quando perguntados, os executivos lá explicaram que essa parceria com a Claro é uma parceria de revenue share. Então, o modelo de remuneração, a gente não sabe os números, os percentuais, mas tudo leva a crer que é um ganha-ganha. Inclusive, eu perguntei na coletiva se a Claro tinha procurado o Nubank ou se o Nubank tinha procurado a Claro. E a presidente do Nubank, ela não quis responder exatamente, deu uma Eles se encontraram ali no meio da rua, sacou? Uma coisa super Cara, ao foi acaso. quase isso. Ela falou que se fosse um aplicativo de relacionamento, eles tinham dado match. Então, eu tenho pra mim que a Claro já estava de olho no Nubank por causa da exposição dentro do aplicativo. Eu tenho as minhas dúvidas considerando o mercado, tá? Por quê? Porque a Claro é a operadora mais fechada para operadoras virtuais. A TIM é a mais aberta, até mesmo pela parceria que eles têm com a Surf Telecom, que é quem reúne todos os tipos possíveis de operadora virtual, operadora de time, operadora de provedor pequeno, operadora da Larissa Manoela, que é um grande sucesso, pelo menos na internet é um grande sucesso de marketing, eu não sei em clientes, tá? 10 mil consumidores, ela me contou. A sua amiga Larissa Manoela, né? Tá? Minha amiga Larissa, tem foto com A ela. Lari. Eu me fiquei bastante surpreso de ser a Claro. A Claro também tem uma parceria com a Magazine Luiza, mas é uma operadora que você provavelmente nem sabia que existia, tá descobrindo agora comigo falando, porque ninguém faz exposição nenhuma disso, né? Mas você falou que a Claro é a mais fechada. Do ponto de vista de negócio, então esse argumento, na verdade, só reforça que faria sentido a Claro procurar o Nubank. Justamente por ser uma empresa muito fechada, ela quer ter o controle do que ela vai ter de parceria. Então ela escolheu a dedo, que precisamos entrar, isso vai ajudar a gente a custear a infraestrutura, enfim, porque a MVNO no final é para isso, para operadora, né? Não é diretamente lucro, porque se eu quero investir em, vou ganhar muito dinheiro, eu vou vender direto pro consumidor, eu corto o middleman. Mas a MVNO possibilita isso, você ganha uma grana, óbvio, mas a margem é menor e com isso você financia a rede. E no modelo de revenue share, faz mais sentido ainda, né? Porque é como se fosse a Claro, é tudo da Claro, entre aspas, e a marca do Nubank e a gente divide os ganhos. Faz sentido o que você falou, até pelo modo de operação também da Nucel, porque a Nucel ela é uma operadora do tipo credenciada, então existem duas formas de você ser um MVNO. A primeira delas é a credenciada e autorizada. Qual que é a credenciada? A credenciada é que a operadora mãe, no caso aqui a Claro, presta todo o serviço de telecomunicações. Então, não é somente a questão de antena, mas todo o core de rede, né, os serviços prestados, plataforma de recarga, plataforma de pagamento, isso tudo fica de responsabilidade de uma operadora credenciada. Já a operadora autorizada, ela tem ali sua infraestrutura própria, então ela usa ali as antenas e o espectro da operadora principal, mas o núcleo da rede é próprio. Então, a Surf Telecom, por exemplo, ela usa o modelo de autorizada, né, de ser ali uma operadora completa, porém sem a frequência, enquanto a Nucel não, ela usa ali toda a infraestrutura da Claro, então todo o controle realmente está ali debaixo da Claro, né? Quando você fala que ela usa a infraestrutura, ela usa... Tem não só a parte da infraestrutura de antena, rede, né? Mas também está falando de infraestrutura de central de atendimento, venda, suporte, é isso também, no caso? Eu tô falando um pouco da parte mais tecnológica da coisa, então quando a gente pensa nisso, a gente fala sobre, por exemplo, acordo de interconexão. Então eu sou cliente, por exemplo, da Claro e eu ligo pro Tarsus, que é cliente da Laricel. Então a minha operadora, ela precisa ter uma interconexão ali com a Laricel para a ligação chegar nela, né? Então esse é o papel ali de uma operadora autorizada. Então ela constrói toda a infraestrutura. Já a credenciada, ela usa essa infraestrutura pronta. Em relação a vendas e marketing e tudo mais, e até mesmo atendimento, isso varia muito do acordo entre cada operadora. Eu imagino que no caso do Nubank, eles vão ter ali a central de atendimento própria, vai ser um chat dentro do aplicativo, né? É o que eu tava pensando, né? Porque eles prometeram que a contratação ia ser em, 2 minutos. Então, se esse é o diferencial, isso aqui. O Nubank é muito simples, não tem fricção para você conseguir seu cartão e etc. Queremos levar essa experiência também para telefonia móvel. Então, teria que ser da mesma forma, assim, né? Teria que replicar essa experiência num setor que não tem exatamente uma boa reputação por causa dessa parte de atendimento e etc. Então... O que me disseram durante esse evento é que a parte de suporte técnico será a responsabilidade do Nubank, mas o Nubank vai fazer o caminho com a Claro para tentar resolver os problemas. Eu até perguntei,
isso não é um perigo para a marca Nubank? Porque, assim, querendo ou não, né, uma marca mais jovem, mais amigável, carrega, né, uma visão, tá sempre, eu acho que é no Reclame Aqui ou no Top of Mind, tá sempre, assim, bem avaliada. E o que eles disseram foi que existirão aprendizados e que eles querem aprender rápido quando acontecer algum tipo de pepino. Porque quando a gente fala de telecom, inclusive, não é se, é quando vai acontecer. Que é muito delicado, é muito capilarizado. Enfim, às vezes um bairro dá problema, o outro não dá. Então, essa foi a resposta deles. Mas, ao mesmo tempo, batendo muito na tecla de que as principais dores, né, o jargão do mercado, ou seja, os pepinos enfrentados pelos consumidores, eles fizeram uma pesquisa, ou citaram uma pesquisa, que 70% das encrencas dos consumidores com telecom não são relacionados com a prestação, a qualidade do serviço, mas sim com a qualidade do atendimento. Caraca, 70%? 70%. E normalmente é sobre cobrança, tá? Tem essas estatísticas todas lá nos painéis da Anatel. Muita coisa relacionada com ser difícil de contratar, ser difícil de resolver, não entender o que tem no plano. Sei lá, para mim a impressão é de que vai exigir muito do time de marketing e do time de atendimento ao cliente do Nubank, para proteger a própria marca e ao mesmo tempo garantir que vão conseguir captar esses novos consumidores. O que eu tava pensando é que, assim, eles podem colocar o atendimento, uma pessoa, um atendente por consumidor ali, né? Mas se tem um problema na rede, não tem o que ele fazer. É tipo, você quer que eu vou te servir um cafezinho enquanto você espera a rede voltar? É isso, é o máximo que ele pode fazer, saca? Ele não tem como resolver o problema da rede. Você quer um empréstimo enquanto você espera? Toma aqui uma assinatura do Netflix, vai assistir lá enquanto da Max, a rede não volta. É como se o Nubank fosse o seu concierge pra abrir um ticket na operadora de verdade ali, né? Assim, tipo, isso. Então, está acontecendo isso, então vou encaminhar para o setor responsável. Porque eu realmente, estou sem sinal na região, o atendente do Nubank vai conseguir fazer nada. Tudo bem que o da Claro não conseguiria também, mas aí já são outros problemas, né? O único ponto é que com essa estatística que o Tass trouxe, é muito relevante. 70% é relacionado à reclamação de cobrança e esse tipo de coisa. Então, esse 70% o Nubank vai saber resolver. Então, de fato, é um diferencial. 70% é muito relevante, saca? Se eles atacam isso, os 30% é uma parte muito pequena do problema. E isso tem muito a ver com comunicação. Então, se a gente lembrar o começo do Nubank, era aquilo de ter o chat, ser uma pessoa respondendo. Aí, quando tinha algum problema, eles mandavam, lembra, para casa do cliente, algum brinde, algum mimo, aí isso aparecia nas redes sociais. Enfim, esse momento do Nubank já acabou. Inclusive, devo dizer aqui que me surpreendi, porque eu escrevi esse texto, publiquei sobre a Nucel, imaginando que a receptividade ainda seria gigantesca. E pelo menos dentre os nossos leitores, ouvintes, seguidores, sei lá, o povo caiu matando. Não, mas vai fazer operadora de celular, mas continua cobrando juros abusivos. Faz operadora que quer se meter com telefonia, mas não aumenta o limite do meu cartão de crédito. E assim, eu não sabia, ingênuo eu, não sabia que o Nubank já estava tão mal falado. Ele tá popular, né? Pode ser. É um banco, no fim das contas, né, cara? Exatamente o que o José falou. Assim, quando você ganha escala e você age como um banco, não tem jeito, né? É um banco. Não tem como você gostar muito. E essa coisa da reputação do Nubank, o que eu tenho reparado do ano passado pra cá, em termos de reações negativas à marca, que é algo que talvez eles tenham que lidar há relativamente pouco tempo, considerando o tempo de existência do Nubank, tem muito a ver com, pelo menos do que eu tenho percebido de redes sociais, até de pessoas que eu conheço, tem muito a ver com inseguranças gerais, tipo golpes e tal, questões ligadas a Pix. Então são problemas estruturais de bancos em si. Eu não costumo ouvir tantas reclamações sobre o atendimento. Tudo bem que o atendimento nessas situações não é bom, mas essas são situações específicas, problemas específicos que você tem nesse todo de serviços e problemas disponíveis no universo bancário. Talvez ainda nessa parte da experiência do cliente, do suporte e tal, o Nubank ainda esteja um pouquinho à frente dos demais e isso, né, ajude a trazer de fato uma coisa nova e que seria o diferencial de fato que eles têm para colocar na mesa, me parece.
E do ponto de vista do preço, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que o Nubank é como se fosse essas lojas de conveniência, saca? Pode ser um pouquinho mais caro do que você contratar em uma operadora e tal, mas é mais conveniente. É aqui, é fácil, tá dentro do aplicativo, então muita gente prefere, vai acabar comprando. É o equivalente a, tipo, sei lá, em vez de eu ir no supermercado que tem aqui perto, eu vou no mercadinho que tem na rua de cima. Eu vou pagar um pouco mais caro nas coisas. Mas, tá bom, eu prefiro pela conveniência. E geralmente quem acaba fazendo essa escolha também é um público mais premium, um público que tem mais grana, que tem essa grana pra gastar mais, né? Agora, sabe uma coisa que me incomodou? Ainda pensando que o foco deles seria mais ou menos nesses clientes premium, é o fato de que a operadora do Nubank não tem nenhum suporte a roaming internacional. Cara, isso pode ser besteira pra muita gente, tipo assim, tem aplicativo de eSIM. O próprio Nubank, inclusive, dá o eSIM ali pra clientes que têm a conta internacional deles e tudo mais. Só que é aquela coisa, você tá fora do país, você não consegue receber um SMS. Isso é complicado, porque tem autenticação, ainda que a gente saiba que não é usual, mas tem coisa que a gente recebe ali apenas por SMS. A autenticação, por exemplo, do gov.br é 100% por SMS. Você precisa ter ali um número, né? Se você não tá com o telefone cadastrado ali. Vejo várias pessoas que moram no exterior, inclusive, tendo problema com isso. Acho que tarifa de roaming é caro e tudo mais. Pode ser até uma forma de você ter um custo menor, mas eu vejo que isso também é uma herança da Claro, né? Porque a Claro também restringe o roaming internacional só para quem tem plano pós-pago. O ticket de entrada ali é R$120, enquanto a gente vê, por exemplo, a TIM já tem isso desde o controle, a Vivo tem desde o pré-pago, inclusive eles reduziram o preço do roaming no pré-pago, fica R$10 o giga nos Estados Unidos, é um preço muito competitivo. Nossa. Muito bom mesmo, assim. Se for ver o eSIM também, quando você pega por essas operadoras, é caro também, né? Não é uma coisa barata. Não, se você coloca na ponta do lápis, muitas vezes o roaming internacional no Brasil é mais barato do que se for comprar um chip fora, né? Principalmente nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos é tudo muito bem caro. Será que foi uma exigência da Claro não ter roaming internacional? Já tá aí numa situação de capacidade também. E tem tudo a ver também com outra coisa que a gente publicou na semana anterior sobre a Claro não ter a tecnologia VoLTE, né? Que com isso os clientes da Claro que não tem pós-pago não conseguem, por exemplo, receber a origem verificada, que é aquele novo identificador de chamadas da Anatel, com o símbolo de verificado, com o nome da empresa, né? Que é uma forma muito importante de prevenir golpes, que vários bancos devem usar, provavelmente o Nubank também vai usar, e eu tô muito curioso para saber se os clientes da Nucel não vão ter acesso a isso, porque eu imagino que não vão ter. Mas é porque no caso da Nucel, o aplicativo do Nubank ele também tem um módulo de proteção, né? Que diz quando tá ligando e quando não tá. Então, por mais que não tenha o VoLTE, ainda assim o consumidor tem o aplicativo instalado. Então... mas e se você faz uma compra na Magazine Luiza? Como que você recebe uma ligação verificada deles? Não tem jeito. Não, aí não tem. Só se fosse coisas relacionadas ao próprio Nubank. Tem razão. E eles disseram que não vai ter roaming internacional. Não está nos planos. Então, assim, quem precisa disso, Nucel não é o caminho. Agora, eu confesso que também tô curioso com o sucesso que as notícias do Nucel estão fazendo, né? Muita gente falando disso. Tem atraído até executivo de operadora comentando sobre a concorrência, porque o mercado de operadora virtual no Brasil é algo que nunca deslanchou, né? Se a gente pega as estatísticas mais recentes da Anatel, que são do mês de setembro, se a gente considerar apenas contratos de pessoas físicas, Claro, TIM e Vivo juntas tem 98,7% do mercado, né? E enquanto a gente vê as operações de empresas virtuais, a Surf Telecom, por exemplo, ela tem 0,6% desse mercado, dá 1,6 milhão de chips ativos. Então, a gente já tem outras MVNOs, o Banco Inter também tem a Intercel, né? Tem a Vic, tem várias operadoras também de provedores regionais, né? Que fazem ali parceria e fazem um combo. Eu tô muito curioso para saber se o Nubank realmente vai conseguir deslanchar, né? Porque as outras empresas não conseguiram. Eu acho que eles têm um diferencial ali de ter 99 milhões de clientes e muitos deles abrem o aplicativo todos os dias. Então, essa pode ser uma vitrine muito importante. Mas eu também coloco o meu pé atrás e não consigo ver muito potencial de crescimento, de se tornar uma concorrente realmente relevante para Claro, TIM e Vivo.
Seguindo aqui nos temas de hoje, a Netflix fez um anúncio neste dia 8, o dia que estamos gravando esse episódio. Então a gente resolveu incluir na gravação porque é uma notícia que tá dando o que falar lá no TB, o pessoal tá discutindo nos comentários. A Netflix decidiu acabar com o plano básico e migrar a galera pro plano básico com anúncios, plano padrão com anúncios, né, Taz? Explica os detalhes, porque eles já tinham falado que ia acabar, né? O que aconteceu de fato? Durante um certo tempo, a Netflix tinha mais ou menos 4 planos. O básico, o padrão com anúncios, o padrão e o premium. Daí que, entre os mais baratos, pessoas se dividiam entre o básico e o padrão com anúncios. Com uma diferença muito importante. O básico tinha várias limitações, e uma delas era a qualidade do vídeo, era a resolução 720p, enquanto o padrão com anúncios e todos os demais é 1080 ou 4K, no caso do Premium, 4K e HDR. Desde o ano passado, ele já vem ensaiando isso, de cortar esse plano básico, ele sumiu do site da Netflix, então já não dava para contratar mais, quem estava nele estava, quem não estava tinha que escolher algum outro, e agora nesse começo de novembro veio a confirmação, a Netflix começou a mandar comunicações para os consumidores avisando que ao fim do ciclo atual de pagamento, eles serão migrados automaticamente do básico para o padrão com anúncios. E o que pega nessa história são os anúncios. A galera não gosta de ver anúncios. A galera não gosta de ver anúncio. É muito interessante, porque tem poucos dias a Globo também refez toda a estrutura de preços e algumas características do Globoplay e anunciou o Globoplay padrão com anúncios. Então é o mesmo nome e com a mesma proposta. É um pouquinho mais barato do que o plano base anterior sem anúncios, mas com isso que muitas pessoas consideram um incômodo. E nessa situação toda, tanto o Netflix quanto o Globoplay, se o consumidor atual ele não quer ver anúncios, daí ele acaba gastando mais. Porque o plano intermediário ele custa mais caro do que o básico, né? O plano base sem anúncios de antes. Então, tem sido uma chacoalhada no mercado, é uma mudança que está acontecendo a forceps, nitidamente. Tem gente já levantando questão de código de defesa do consumidor, que está mudando o contrato, a revelia de forma unilateral. Eu acho que reclamações desse tipo não prosperam, porque Netflix não tem fidelidade, né? Então, assim, eles podem recusar, entre aspas, o serviço dependendo lá das condições, conforme decidem encerrar a oferta, o plano. Porque também as pessoas não querem a recusa, elas querem continuar com o plano antigo. E aí também a empresa tem o direito de não ofertar, ela tem a opção, não quero ofertar mais. E como não tem um contrato, como o Tasso falou, de fidelidade, o cliente não pode falar assim, então eu continue fornecendo, você é obrigado. Não, acabou o plano. Exato, e é um setor menos regulado. Por exemplo, em telecomunicações, Lucas me corrija se eu estiver errado, mas a operadora, se você tem um contrato com determinadas características, eu não sei se eles não podem, mas não é de praxe migrar para novos contratos, assim, a moda caralha, como se diz aqui no Rio de Janeiro. Tanto que tem toda essa discussão sobre o zero rating e nenhuma operadora que eu me lembre, pelo menos, de relevância, simplesmente pegou os clientes que tinham plano com rede social ilimitada, whatever, e migrou para plano com rede social limitadas, né, tudo dentro de uma determinada franquia. Então, assim, não tem muito para onde correr. Mas tem só 2 detalhes aqui para enfatizar desse plano padrão com anúncios, né, que o preço, eles estão falando que é 30% mais barato, de fato é, as pessoas estão putas porque fala que é um tratamento infantil, né, parece que tá tentando enganar, mas enfim, o fato é que isso, assim, você vai dar notícia ruim e você tenta encontrar a maneira menos horrível de dar essa notícia. Opa, você vai economizar, mas você vai ver... Não, mas é um fato, é mais barato pra você vai gastar menos dinheiro. A internet é de graça, por que ela é de graça, acessar os sites? Não existe almoço grátis, o dinheiro vem de algum lugar. Então, basicamente, a Netflix tá falando assim, arrumei um jeito de me financiar, óbvio que pra Netflix arrumei um jeito que eu vou conseguir ganhar mais dinheiro, provavelmente, senão eles não trocariam uma coisa pela outra. Além disso, eu consigo cobrar mais barato, ou seja, me permite conquistar mais assinantes, porque o plano de entrada tá mais barato. Né? Então, parece ganha-ganha. Além da questão do gosto de não gostar de ver anúncios, visão de mercado aqui é ganha-ganha. É mais barato para o consumidor e a Netflix também consegue se rentabilizar mais com isso. E o segundo ponto é
ter aumentado a resolução do vídeo, porque o plano mais barato era 720 e o plano agora que vai ficar 30% mais barato é 1080p. Agora, tem essa sensação de estranheza, né? De você estar pagando por uma coisa e ainda ser impactado com anúncios, que é algo que acontece, enfim, na TV a cabo, nos canais fechados. A propaganda tá em todo enfim. lugar. TV por assinatura, que você falou, mas também revista, jornal, no cinema. Até em show a gente vê, né, aqueles anúncios antes do show começar. Então, assim, gente, eu sei que não gostam, mas é como as coisas acontecem. E se o preço do negócio aqui, né, o plano, diminuiu de R$25,90 para R$20,90, a Netflix está fazendo R$5 a mais por consumidor, né, para fazer a conta fechar daí para mais. Ah, sim. Eles dizem que a publicidade que aparece é, abre aspas, menos do que você imagina. Confesso que não sei, eu não tenho Netflix há muito tempo, mas estão se adaptando. E a própria diretora do Globoplay, falou também que mesmo a mexida no Globoplay vai permiti-los chegar a mais consumidores e também adequar os preços às práticas de mercado. Então tá assim, inescapável. Tem um outro detalhe também, né? Que eu não sei até que ponto, não uso o plano da Netflix com anúncios, mas eu lembro que quando eles lançaram essa opção, o catálogo também era diferente. Quem assinava o plano com anúncios não tinha acesso a 100% da biblioteca que tá lá no plano padrão, né? Então, a gente não sabe exatamente qual a diferença. Eu acho que a Netflix peca muito em não explicitar para o consumidor qual é realmente a diferença de catálogo entre um plano e outro, né? Essa parte de catálogo, eu acho que realmente fica muito no vácuo, assim. Tipo, eu acho que foi uma descoberta que as pessoas fizeram quando o plano básico com anúncio surgiu. Tipo, opa, não tá tudo disponível. Então, assim, eu não tô dizendo que eles não falaram, mas não ficou explícito. Decididamente não ficou explícito para os consumidores. Se não tiver anúncio mid-roll, eu acho que já é um começo. Que mid-roll é pra foder. Tem mid-roll? Bom, assim, vou ser justo aqui. Não sei na Netflix, mas que eu assino na Max, tem anúncios. Também depende um pouco do que você tá assistindo, mas dependendo do que você tá assistindo, tem no começo, no meio e alguns outros pontos, assim. Então, se é filme, por exemplo, tem anúncio no começo, vai ter alguns pontos ao longo do filme. Você consegue ver até na barra de rolagem, assim. O filme é interrompido por comerciais, assim como no cinema em casa que você via quando era criança. Dá pra pular? Cara, não. Pelo menos eu nunca consegui aqui. Usando pelo PlayStation, eu nunca consegui. Então você tem que ver lá os anúncios que tem geralmente 30 segundos e tal. Não sei se é assim na Netflix, então posso estar falando uma bobagem, mas pelo menos na Max tem mid-roll. E assim, faz sentido que tenha dentro dessa lógica, que assim, como o Tati falou, é inescapável. Eu acho que a queixa das pessoas a respeito dessa mudança que a Netflix está fazendo de cima para baixo, enfim, tudo bem que já tinha sido anunciada pelo fato deles não estarem mais ofertando produto, mas enfim, é uma mudança que as pessoas não queriam, não foram consultadas, e se fossem, teriam dito não. E assim, pessoalmente, é curioso, a experiência dos anúncios é menos incômoda do que eu imaginei que seria. Como eu falei, o meu plano da Max tem anúncios e eu meio que já me acostumei a isso. Não é a minha parte favorita de consumir conteúdo, mas existe, tá lá e eu meio que consigo lidar com isso. A questão é que assim, objetivamente, entre ter anúncio e não ter anúncio, uma dessas opções é pior. Ter anúncio é pior do que não ter anúncio. Se você consegue ver uma coisa sem anúncio nenhum, essa é uma experiência objetivamente melhor. Eu acho que não tem nenhum argumento nesse sentido. Então, acho que o ponto das pessoas é, tipo, ok, não foi simplesmente uma ação do tipo cortar o compartilhamento de senhas, que era algo que a gente fazia, mas teoricamente não podia. A empresa fazia corpo mole lá e tal, e eventualmente cortaram. Não foi também inserir um novo tier com anúncios. Que beleza, pode fazer sentido ali, responde uma demanda de mercado, de boa. A questão é que você foi tirado de um plano que existia, que você contratou, e foi colocado num plano pior. Por que pior? Porque, como nós acabamos de falar, uma experiência sem anúncios é melhor que uma experiência com anúncios. Tá, mas uma resolução maior... Não, mas tô falando do consumo do conteúdo em si. O consumo de conteúdo você é interrompido. Tem mid-roll. Não, tá. Eu concordo que... Eu concordo que ter o anúncio não é bom, mas também pagar mais caro é ruim, uma resolução baixa também é ruim, então acho que é só uma questão de trade-off, entende? Eu entendo o seu ponto, mas eu acho que as pessoas não visualizam dessa forma, elas visualizam o consumo delas. Tipo, eu sentar na frente da TV, colocar uma série que eu quero ver, um filme, enfim, e ser interrompido, sabe? Nesse sentido, nesse uso mais objetivo, prático mesmo da plataforma, me parece difícil oferecer um argumento, apesar das questões técnicas, né, a imagem melhor e etc., me parece
difícil convencer as pessoas de que, de fato, tem um trade-off aí. Então, de novo, assim, eu não acho o problema o anúncio em si. O problema é você ser retirado de um plano sem anúncio e ser colocado num plano com anúncio do nada, assim, sabe? Então, eu não tinha esse plano básico sem anúncios, né? Mas se eu tivesse, eu ficaria bastante chateado. E sobre a reação das pessoas, é curioso, né? Reclamações sobre streaming não são incomuns. A gente tá sempre mencionando isso por aqui. E eu comentei um pouco sobre isso no Threads e tal. Eu falei que me parece uma piora no serviço. E algumas pessoas me falaram, tipo, cara, recebi o e-mail, cancelei na hora. Então, tipo, tô curioso pra ver se isso vai ser uma reação um pouco mais desencadeada, se vai ser uma gota d'água pra pelo menos uma parcela do público, sabe? Então, esse é o ponto que eu queria trazer. Porque, assim, o público do Tecnoblog é o público que é mais hard user. Também é o público que ele sempre quer arrumar um jeitinho de pagar mais barato, de tirar uma vantagem. E eu não tô falando isso de uma forma errada, né? Não é pejorativo o que eu tô dizendo. É tipo, beleza, eu tenho aqui a assinatura do Mercado Livre que me traz uma assinatura da Max, por exemplo. E então compensa mais, e aí eu vou ter mais vantagens do que só assinar a Max. Show! Então, esse é o nosso público. Então, é natural, essa galera, ela fica irritada com qualquer coisa. Desculpa, galera que tá ouvindo, mas é verdade. A gente é assim, porque a gente é nerd, a gente é geek, a gente cavoca o negócio. Mas, quando a gente tá falando de uma empresa, ela tá fazendo o negócio dela pra massa. Não é só pra esse público. Esse público é uma porcentagem minúscula de usuários. Tudo bem, ele é o formador de opinião, ele vai convencer a mãe, o tio, a tia, os amigos, ele que vai ser a pessoa que vai orientar todo mundo. Isso eu concordo, somos essas pessoas, né? Mas a gente tem que olhar o ponto de vista de negócio. E o ponto de vista de negócio, pra mim, faz todo sentido a mudança. Não por conta de, faz sentido porque a Netflix vai ganhar mais dinheiro, mas porque é uma vantagem pra quem tá consumindo. Você ter um plano mais 30% é relevante hoje em dia, 30% mais barato, para uma classe que geralmente quem tá assinando um plano de entrada é quem não tem muita grana também para ficar pagando plano premium. Então, é mais uma economia, você tem mais qualidade de imagem e, cara, a gente financia essa diferença exibindo os anúncios. Eu acho que é uma relação ganha-ganha. O gosto ruim eu também entendo, que é esse gosto de tipo assim, me enfiaram na goela os anúncios, eu não quero anúncios. Mas, por outro lado, se a gente analisa a estrutura legal da coisa, basicamente o que está acontecendo é o seguinte, olha, vamos te colocar nesse plano aqui, ele é mais barato pra você. Se você não quiser, como o Taz até já falou, não tem franquia, não tem fidelidade. Só cancelar. Acabou, cancela. Não tô satisfeito com a mudança. Cancela. Mas eu, como empresa, não quero mais ofertar o outro plano. Então a empresa tem o direito de não querer ofertar mais o outro plano e o usuário tem o direito de falar, eu vou embora, entende? E aí eu acho que é uma relação justa, o poder tá distribuído, entende? Ninguém é obrigado a assinar, ninguém é obrigado também a oferecer o serviço. Então por isso que eu não acho que na prática é tipo, me forçaram a estar nesse outro plano, porque forçado você não tá, você vai ter uma fatura mais baixa no final do mês e se você falar assim, eu não concordo, você cancela e acabou, saca? A dúvida que eu fico é em relação à falta de uma concorrência, porque assim, tudo bem que tem a questão do conteúdo em si, por si só já é diferente nessas plataformas, mas quando a gente pensa em concorrência sobre os recursos da plataforma, todas elas estão ficando padronizadas, já reparou? Tem quem, inclusive, agora, com essa mudança da Netflix, teve leitores que falaram que o insuportável mesmo é a publicidade dentro do Disney Plus. Lá realmente é toda hora, é muito frequente, interrompe cena importante, e a Netflix, ao que me parece, não chega tanto. Mas não tem um que hoje em dia você vire e fale, olha, então, nesse aqui você tem a possibilidade de assistir sem anúncios e ainda pagando o preço de antes. Daqui a alguns anos ele vai aparecer, vai trazer uma disrupção pro mercado, vai todo mundo seguir isso, dizendo que esse é o futuro. E é isso. Saca? O Ouroboros está comendo a própria cauda, tá ligado? O Josué trouxe uma fala de um executivo aí num episódio que a gente tá falando de streaming. Ele fala que tem só duas maneiras de ganhar dinheiro, né, José? De fazer negócios, que é empacotando e desempacotando. Empacotar e desempacotar, só isso. Eu sempre lembro disso, porque é isso, construir e desconstruir, é a mesma coisa, saca? Tipo, bota anúncio, tira anúncio, cobra um preço, né? Agora é premium, tipo, acaba sendo isso, né, que a gente tá sentindo. Eu acho que é esse gosto ruim de você ter visto uma coisa surgir como algo novo, como algo que ia muito numa direção contrária de uma experiência que a gente já tinha, que era de TV e tal, e aquilo ser vendido como uma coisa nova, uma coisa moderna, e de repente aquilo se tornar um padrão e tipo, beleza, vai ser assim, e aí essa caminhada
lenta e gradual em direção a um produto que, beleza, agora a gente tem queixas semelhantes às que a gente tinha antes, sabe? E aí, beleza, a gente consegue, dá pra entender a ação da Netflix de um ponto de vista de mercado. Assim, a queda do preço e o aumento da qualidade da imagem, também concordo que ok, é uma troca que eles estão propondo, eles estão colocando alguma coisa na mesa, beleza. Só que é aquilo, eu só visualizo que, tipo assim, eles poderiam só criar um plano novo. Um plano novo mais barato, com anúncios e etc., já responderia a essas demandas para o público mais amplo que não é a gente, né? Como você falou. É que eles estão forçando, né? Parece uma coisa forçada. Não é forçada nesse sentido de que a gente pode sair a qualquer momento, de fato. Então, assim, se realmente isso não te interessa, cara, mete pé e talvez essa seja uma linguagem que eles entendam melhor, de fato. Putz, o público realmente não curtiu isso, eles estão cancelando. Então, beleza, é isso que acho que quem se sentiu lesado deve fazer. Sei lá, só do ponto de vista de oferecer experiências, essa me pareceu uma experiência, assim, claramente uma ação em que eles pioram o produto. Ou você cancela ou piora o seu produto. Talvez você não quisesse cancelar, sabe? Talvez você quisesse só ficar com a Netflix. Ou você paga mais caro. Ou você paga mais caro também, enfim. Talvez você não quisesse cancelar, talvez você não quisesse uma coisa nem outra. Você estava só no plano que você assinou. Que você tinha feito um acordo lá atrás com eles, sabe? O que ninguém sabe é o tamanho da importância desses clientes que têm um plano básico. Que a Netflix não abre essa informação. Eu até busquei a equipe de comunicação aqui no Brasil. Eles não retornaram, mas... sei lá, às vezes a gente tá aqui divagando até sobre um tema que 2% da base deles é de plano básico. Migra logo essa galera aí, quem não gostou, 2%, sabe? Troco de pinga. Não é relevante o suficiente pra... Tem isso. Assim, eu acredito que o percentual de usuários do plano básico, eu acho que ele é significativo. Os 100 anúncios. Os 100 anúncios. É que básico é 100 anúncios, né? É confuso sim, a nomenclatura. Agora é só padrão com anúncios, padrão, e o outro que é padrão plus, sei lá. Premium. Por que eu digo isso? Porque antes do plano com anúncios existir, esse era o plano de entrada, era o plano mais barato da Netflix. Então as pessoas tendem a pegar a opção mais barata e às vezes evoluir para um plano melhor, porque quer mais streaming simultâneos, quer poder baixar para assistir offline, que é algo que o plano básico não tem. Então, tem essa questão. Agora, eu acho que esse amargo na boca vai ficar principalmente quando um usuário antigo do plano básico tentar assistir um conteúdo que não está mais disponível para quem é assinante do plano. Ele vai tentar assistir um conteúdo que não está disponível nesse plano novo que ele foi migrado automaticamente. Uhum. E quando a gente fala do Brasil, você pode cancelar o serviço, tem outros concorrentes, tem aí a Max, tem Globoplay, tem Disney Plus, tem N streamings. Mas a gente tem um concorrente muito importante aqui no Brasil, que é a pirataria. Né? Porque as TV Box que você vê aí sendo vendidas no mercado de IPTV, elas não acessam apenas canais de TV a cabo, elas têm um serviço de streaming completo, né? Tem aplicativo, não sei o que, cinema, que tem todos os filmes, inclusive filme que tá no cinema, filmado do cinema, tem séries completas de todos os serviços de streaming e... eu imagino que pro brasileiro já é muito fácil você comprar uma TV Box pirata, né? Assim, está aí na mente da população de que isso não é um grande problema. Para muitas pessoas, na verdade, não é nem problema nenhum. Nem sabe que é, às vezes. E aí você já paga por um serviço. Esse serviço agora vai ter anúncio. Esse serviço não vai ter a série que você gostava de assistir. Então, cada vez mais direciona as pessoas também para o IPTV pirata, né? Uhum. Também, outros comentários que a gente recebe com frequência em postagens que a gente faz, repercutindo essas mudanças no streaming que tem sido bem constante nos últimos meses, a gente falando assim, tudo bem, eu não pago mesmo, tudo bem, eu uso torrent, uso streaming, sei lá. A concorrência, de fato, é o streaming funciona na sua TV, cara. Mas a Netflix sabe disso, né? Assim, eles seriam muito ingênuos se eles não estivessem colocando isso na conta. Então, eu acho que é uma coisa que eles estão, assim, toda a mudança que você vai fazer numa boa empresa, uma empresa bem estruturada, imagino que é o caso da Netflix, né? Afinal, fatura e lucra bilhões por ano. Quando você vai fazer uma mudança na precificação, você já tem que entender o que vai acontecer com o seu cliente. Para onde que você está empurrando ele, se ele vai parar de assinar. E nessa conta que eles estão fazendo, eles têm que ver se o resultado líquido vai ser positivo ou não, né? Então, tipo assim, pegar um plano que custava 30 e pouco, começar a cobrar 20. A conta vai fechar, né? Esse anúncio vai ser o suficiente para compensar essa diferença de preço?
preço. Eles já sabem disso. Aí ele tem que levar em consideração também que uma galera não vai gostar, vai querer deixar de assinar. Mas, ao mesmo tempo, levar em consideração que um plano mais barato tem um potencial maior de atrair uma parcela de assinantes. Então, qual é o resultado líquido disso? Perdendo assinantes versus ganhando assinantes novos, porque tá mais barato e porque tem uma resolução melhor, etc. Então, toda essa conta eles fazem. E aí, no Brasil, principalmente, eles têm que fazer essa conta, e com certeza devem ter feito, né? De quantas pessoas a gente vai acabar perdendo para um IPTV, para um streaming, será que isso impacta de alguma forma, enfim. E aí é uma cartada, é um jogo, né? Tipo, vamos lá, vamos ver o que acontece. Se der errado, eles vão ter que voltar atrás. Mas eu acho que, assim, o fato de eles só estarem terminando agora, só estarem acabando agora com o plano, o básico, que era sem anúncios, um ano depois de terem falado que vai acabar, e de já existir o plano com anúncios ao mesmo tempo, eu acho que também já foi um teste, já foi eles testando pra ver, tipo, qual é o resultado líquido dessa conta, né? O que acontece no plano básico com anúncios, qual que é o padrão com anúncios, né? Qual é a aceitação das pessoas, vai aumentar rápido a nossa base, é mais rápido do que a outra base, então... Eles já tiveram essa experiência no exterior, inclusive. Eu lembrei de quando eles anunciaram o fim do compartilhamento de senhas. Teve muita crítica, muita choradeira, o pessoal falando que ia cancelar, que nunca mais queria ver o Tudum da Netflix, e no fim começaram a cobrar aquele 5, 6 reais, alguma coisa assim, né, para habilitar alguém de fora da residência para ter um login, e foi o que turbinou os resultados financeiros desde o ano passado. Então o pessoal diz que vai cancelar, mas entre quem cancela e quem topa pagar o valor que eles falaram, né, para esse comportamento tão comum, valeu a pena para eles. E provavelmente vai pelo mesmo caminho aí. E a gente, o consumidor, acaba tendo que... Acho que tem que falar, quem não gosta tem que falar, tem que criticar. Tá no direito. Mas é difícil ver, pra mim, pelo menos, visualizar voltarem atrás nessa decisão. Agora, só pra gente digerir como ficaram os planos, né? A gente tem, então, o padrão com anúncios, como já foi falado, 1080p, 20,90. O padrão, 1080p, 44,90. Não muda nada, só não tem anúncios, né? Pelo que eu tô vendo aqui, porque até quantidade de aparelhos, de download, é a mesma, é realmente só isso, só tira os anúncios. Ou você tem o Premium, que é 4K mais HDR, e aí você tem uns benefícios a mais também, como áudio espacial, som imersivo, e 4 aparelhos para assistir ao mesmo tempo, na mesma residência, óbvio, e 6 aparelhos para fazer download. 20,90, 44,90, 59,90. Quando eu vi esse trio, a primeira coisa que a gente pensa é uma coisa que a gente já falou bastante aqui no Tecnocast, a precificação do balde de pipoca, né? Você tem o balde de pipoca pequeno, que é muito caro. Você tem o do meio, que a diferença de preço é pequena e você recebe uma quantidade bem maior de pipoca. E você tem o grandão, que o preço também é mais alto e o tamanho é maior, mas ele é construído dessa forma para fazer todo mundo ir pro balde do meio, basicamente, que é onde era o preço objetivo ali do vendedor, né? Da loja do cinema, no caso. No caso da Netflix, a diferença de preço não joga o consumidor pro padrão, que é o do meio, porque... É muito alto, né? É muito alto. Vocês acham que o fator não ter anúncios pode ser esse empurrão? Não é exatamente isso que eles estão pensando aqui. Eles realmente querem um plano mais barato para capturar mais anunciantes. Eu acredito que eles estão migrando as pessoas para as pessoas ficarem expostas a essa publicidade, que eles dizem que não é tanto quanto parece, e realmente quem fica muito incomodado vai migrar para esse plano intermediário, que é bem mais caro. Porém, como a gente já está acostumado, né, se a pessoa não tem planos premium específicos, já está acostumado a ver a publicidade no YouTube, né? Tá entre as mais criticadas pela frequência. Muitas pessoas utilizam o Spotify sem ter o premium também. Então, eu tenho para mim que muita gente vai ficar incomodado, mas vai se acostumar. E aí é bom pro consumidor lá. Acostumou, então não é mais uma crítica. E é bom para eles que certamente vão conseguir rentabilizar melhor. Eu também vou por aí. Tipo assim, pensando no meu exemplo, eu achava um saco no começo, cara, 2 dias depois, tava na conta. Quando eu colocava uma série pra ver na Max, agora quando eu coloco, na verdade, tipo, tá na conta. Sei que vai ter anúncio, é chato, mas beleza, mexo no celular um pouco e retorno a atenção pra série quando volta ou pro filme. Dá play, vai no banheiro, né? Dá play, vai pegar água, sei lá.
Agora, eu acho que um caminho também que a Netflix deve buscar, na verdade já está buscando, são parcerias com as operadoras de telecomunicações. Tem plano da Claro, da TIM, da Vivo, todos eles aí com serviço de streaming embutido. Imagino que a Netflix, se ela expandir isso, ela consegue ali mais assinantes também para o plano padrão com anúncios, com a possibilidade de upsell, porque como a mensalidade do padrão com anúncios já está embutida no plano de telecom, a pessoa vai falar assim, poxa, então eu vou ter que pagar só mais 20 e poucos reais para eu não ter anúncios. Então, é um gosto muito menos amargo na boca, porque você tem não... essa opção? Sim. Eu tenho já uma assinatura básica, eu consigo pegar aquilo e adicionar mais uma graninha e pegar um plano maior? Sim. Olha, Você eu tem tô um perdendo plano... dinheiro, não sabia. Se você tem um plano, por exemplo, na TIM, um plano controle que tenha o plano padrão com anúncios. Se você quiser complementar a diferença para ter o padrão, você pode. Isso é só com Netflix ou vale para qualquer uma? Depende de cada serviço de streaming. Se o serviço de streaming não possibilita isso, me desculpa, ele tá perdendo dinheiro. Como é que eu sei? Aí tem que ver de acordo com a sua operadora, qual o serviço de streaming, o plano e tudo mais. Mas, pelo menos na Netflix, essa é uma prática que já existe. Porque eu tenho com o Nubank Ultravioleta, eu tenho a assinatura da Max, só que é a básica. E aí eu tô pagando porque eu quero a resolução um pouco maior. A TV é 8K. Se eu colocar uma assinatura de, sei lá, de 1080, acho que não vai ficar muito bom na TV. Mas vou checar isso. Nem sabia que existia essa opção. Eu achei que você usa isso aqui ou você paga o plano separado. Pode ser que por ser também com o Nubank, não um plano de telecom, tenha também essa restrição. Não sei, isso aí realmente varia de caso a caso, mas fica aí a estratégia, talvez, da Netflix de expandir esses bundles, né? Para conseguir fazer o upsell em cima disso. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E conta pra gente se tem alguma experiência com MVNO, já utilizou como a sua operadora padrão mesmo, né? Não como segundo celular. Conta pra gente e diz também se você se interessou, utilizaria a operadora Nucel do Nubank como sua operadora padrão. Dá também a sua opinião sobre essa mudança da Netflix, se você é assinante do plano básico sem anúncios, sei lá, se você é assinante do plano sem anúncios e vai manter o com anúncios, ou você vai subir pro plano do meio, que é bem mais caro. Enfim, conta pra gente aí qual vai ser a sua estratégia com essa mudança de preços. Manda lá no Caixa Postal Tecnocast no Telegram ou pelo WhatsApp, o link tá na descrição deste episódio. E se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. Eu sou @Tassius, THASSIUS. @Lucas Braga. E @Josué de Olive _ lá no Threads. Este Tecnocast vai ficando por aqui e a gente volta com o outro semana que vem. Até lá! Tchau! Até a próxima! Tchau, pessoal! E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.